da série Respondendo Perguntas. Quem fiscaliza a Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste perfil eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal. E para não perder nenhum conteúdo diário que vai ao ar todos os dias às 11h15 da manhã, ativa o sininho das notificações. A quem compete a fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados? Muitas pessoas acham que é apenas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas isso não é verdade. A Lei Geral de Proteção de Dados, sim, no artigo 55J, entre outras competências que eu vou explicar aqui, também cabe à Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a própria Lei Geral de Proteção de Dados também diz que o titular pode exercer os seus direitos do artigo 9, 18 e 19 perante os órgãos de defesa do consumidor. Tanto é verdade que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados fez sua primeira colaboração com a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Ou seja, além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, todos os PROCONs do Brasil todo também podem fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas não são só eles. O Ministério Público, claro, exercendo a sua função de fiscal da lei, também pode fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Tanto é verdade que um dos primeiros processos, que foi uma ação civil pública, foi iniciado pelo Ministério Público perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ou seja, também o Ministério Público pode ser um fiscal da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas também não é só ele. O próprio titular também é um fiscal da Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal de contas, ele pode fazer denúncias, tanto no PROCON quanto na Autoridade Nacional, também entrar com ação judicial contra aquele controlador que não está cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sempre brinco que uma empresa fala assim, eles têm essa mania. Ah, não, eu sou uma empresa pequenininha. Eu acho que as fiscalizações vão começar pelas grandes. E aí, a gente tem a primeira multa que foi aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E foi contra quem? Contra uma microempresa. Por causa do quê? De uma denúncia de um titular. Ou seja, o titular, ele pode iniciar uma denúncia, inclusive anônima. Eu não instruo ninguém a fazer uma denúncia anônima, mas é muito importante você saber. Além disso, um vizinho invejoso pode fazer uma denúncia contra você e, querendo ou não, ele está fiscalizando a sua empresa por violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Um concorrente também indiretamente é um fiscal que pode te denunciar. Um empregado que está insatisfeito com a empresa ou se foi mandado embora pode, em retaliação, fazer uma denúncia, então, indiretamente, ele também é um fiscal da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas olha que interessante, as pessoas pensam só na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu não sei se você sabe, mas existem mais de 600 decisões judiciais, então o Poder Judiciário também ele tem fiscalizado a Lei Geral de Proteção de Dados. Existem mais de 600 decisões judiciais com o assunto proteção de dados. Olha que legal. Agora, para quem acha que apenas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem o dever de fiscalizar, é bom conhecer as competências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você já leu o artigo 55J? Vamos ler juntos para a gente entender? Então, bora lá. Artigo 55J fala sobre as competências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da ANPD. Diz assim, inciso 1, zelar pela proteção de dados pessoais nos termos da legislação, porque não é apenas a Lei Geral de Proteção de Dados. Todas as outras leis também complementam esse arcabouço de proteção.
Por exemplo, você sabia que na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 79, existe o inciso dizendo que a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, está no rol dos direitos e garantias fundamentais de todo brasileiro? Olha só, então a Constituição Federal também preza pela Lei Geral de Proteção de Dados. Inciso 2. Zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e o sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra desses sigilos violar os fundamentos do artigo 2 desta lei. 3. Elaborar as diretrizes da Política Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. Esse documento, essa política nacional, ainda não foi elaborada. Número 4, fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizados em descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. 5. Promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre a proteção de dados pessoais e as medidas de segurança. Isso eu também ainda não vi a autoridade nacional fazer. Número 6. Promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e da privacidade. Número 8. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades de cada atividade e o porte dos responsáveis, ou seja, dos controladores. Promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais em outros países de natureza internacional ou transacional. Isso a autoridade já fez. Dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial. Solicitar a qualquer momento as entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Número 12, elaborar relatórios de gestões anuais acerca de suas atividades. Isso ela tem feito sim. Editar regulamentos e procedimentos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e da Privacidade, bem como relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Isso ela também tem feito. Número 14, ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre as suas atividades e planejamento. Isso ela também tem feito. Número 15, arrecadar e aplicar receitas e publicar um relatório de gestão. Realizar auditorias ou determinar a sua realização. Celebrar a qualquer momento compromisso com os agentes de tratamento para eliminar irregularidades. Editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados. Garantir o tratamento de dados pessoais de idosos seja realizado de maneira simples. Deliberar na esfera administrativa em caráter terminativo sobre a interpretação da lei. Comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento. Sim, às vezes, ao violar a Lei Geral de Proteção de Dados, algum controlador ou operador pode violar um artigo penal. Olha que importante que é essa informação. Comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento desta lei. Articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos e implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para registros de reclamações sobre tratamento de dados pessoais em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabia que cabia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados todas essas competências? Então, você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados?
Então, se inscreve aqui no canal. E antes de ir embora, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like. E se você quer aprender profundamente a Lei Geral de Proteção de Dados, eu te convido para participar da Maratona de Adequação à LGPD. Na prática, que está acontecendo, inclusive, hoje, dia 18/9/2023, nós vamos iniciar a primeira aula da prática. Sim, na maratona eu ensino desde a teoria até a prática, todos os processos, o passo a passo, para você se sentir seguro, para adequar qualquer empresa, de qualquer porte, à Lei Geral de Proteção de Dados. O link para você participar gratuitamente online está aqui na descrição desse vídeo. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.